Graça e paz. Eu queria deixar aqui para vocês essa palavra, algo que o Senhor tem colocado no meu coração já tem um tempo, e vai ser uma série de mensagens, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar falando aqui para vocês. Então eu queria que vocês acompanhassem aí. Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui dessa palavra que se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, né? É um pouquinho aí do que Deus fez na vida de Davi. E sabemos que é uma história de muitas conquistas, mas muitas lutas também, né? E muitas renúncias. Então eu queria que você me acompanhasse aí nesse tempo, que nós estivéssemos juntos aqui para falar dessa palavra, né? E fôssemos acompanhar aqui. O título da mensagem vai ser Vencendo Gigantes, né? E nós vamos falar aí sobre alguns gigantes que Davi teve que vencer. Nós sabemos que no decorrer da caminhada, o povo quis um rei, mas assim, não era vontade de Deus, mas o povo pedindo esse rei, Deus envia Saul, que era segundo o coração do homem, não segundo o coração de Deus. E Saul, ele faz aquilo que era mal diante do Senhor, né? E Deus levanta Davi. Então, depois aí de pedir um rei e receberem Saul, né? Deus, não se agradando da sua postura, escolheu alguém improvável, longe dos olhos de todos. Nós vamos ver Davi, né? Nem à mesa ele foi convidado para estar naquele dia. A palavra do Senhor fala que Samuel, ele vai ali para ungir Davi a rei, e somente os irmãos, né, de Davi estavam ali. E a Bíblia nos conta aí que Davi estava apacentando as ovelhas e vai passando um por um diante dos olhos de Samuel, e Deus vai falando: olha, não é esse, não é esse. E quando acabam-se todos os filhos de Jessé, Deus pergunta: tem mais algum? E aí ele responde, né? Tem um que está no campo. Então Davi, ele não tinha aparência de rei. Ninguém nem lembrou dele. Tipo assim, Davi nem tem jeito, nem tem tipo, né? Para ser chamado aqui para essa reunião tão importante. Então, aqui no livro de 1 Samuel 16:11, nós vamos ler, ó. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Aqui nós vamos ver, né, onde começa a história de Davi ali, que foi ungido, escolhido para reinar no lugar de Saul. Mas antes de se tornar rei, se assentar no trono, Davi precisou vencer alguns gigantes fora Golias. Nós vemos, né, que ao descer ali no riacho, Davi pega 5 pedras e somente com uma ele acaba vencendo Golias. Mas eu queria aqui fazer, né, trazer essa percepção aí para sua vida do que realmente Davi, além de Golias, ele teve que vencer. Quais foram esses gigantes, né, que ele teve que enfrentar aí ao longo da caminhada. Precisamos entender que entre a promessa e o cumprimento dela há um caminho a ser percorrido. E precisamos ter um coração rendido ao Senhor para vencermos esses gigantes. O problema é que às vezes nós achamos que ao receber aquela promessa, né, como Davi aqui foi ungido a rei, quando Davi é ungido a rei, para onde que ele retorna? Ele retorna para o campo. Ele continuou ali pastoreando as ovelhas do pai dele, fazendo aquilo que estava nas mãos dele. Então, nós precisamos entender que entre a promessa e o tempo do cumprimento, há um caminho aí a ser percorrido, né?
Precisamos ser diligentes e pontuais naquilo que o Senhor nos chamou. Se você recebeu algo sobre a sua vida, como Davi, né, passou processos até que a promessa foi cumprida, você precisa ter esse entendimento do que Deus chamou você para fazer. Qual é o seu propósito? O que o Senhor ungiu você para ser? A palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Poucos estão aptos a assumir o chamado deles. Poucos estão sendo diligentes em fazer aquilo que está nas suas mãos. As pessoas, às vezes, elas querem, né, algo grandioso, quer que tudo aconteça da noite por dia, né? Como diz uma pastora, leva tempo para Deus fazer de repente. Mas o de repente ele chega. Mas de repente para quem está de fora, porque você que está vivendo o propósito, vivendo o chamado e sabe de tudo que você passou, para você levou uma eternidade. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração? Não sair de dentro desse propósito, não sair de dentro da promessa, sermos fiéis com aquilo que o Senhor nos chamou, ser diligente, permanecer, né, no caminho ao qual o Senhor nos chamou. Ter esse entendimento que o Senhor nos chamou para algo, mas que existe um tempo determinado para acontecer. Então, o que eu queria que você colocasse no seu coração nesse dia, né? Que é essa introdução aqui desse tempo que nós vamos ter aqui, desses pilares que nós vamos construir juntos aqui. Vencendo os gigantes. Mas essa introdução, o primeiro gigante aí, né, que nós precisamos vencer aqui na introdução é a espera, né? A espera da promessa. Então eu queria que você colocasse essa palavra dentro do seu coração e entendesse, existe um tempo da espera, mas no tempo da espera, você não tem que ficar parado, né? Você precisa esperar sim, sendo diligente, fazendo aquilo que está nas suas mãos, estudando, se preparando para que essa promessa se cumpra, para que quando ela chegar nas suas mãos, você está pronto e preparado. Então, fique com essa palavra no seu coração, né? Compartilhe ela com alguém, chame essas pessoas, né, para estar aqui conosco durante esse tempo, mediante a essa palavra, e que o Senhor te abençoe e que você possa receber o melhor de Deus nesse tempo. Então, segue aí essa introdução, né, desse livro tão maravilhoso, um pouco aí da história de Davi, de como ele venceu alguns gigantes até chegar verdadeiramente a se tornar rei. Então, que Jesus te abençoe, fique aí comigo durante esse tempo e até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.